Olá, povo de Deus, quarta-feira, 17 de maio de 2023, sexta semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 17, 15, 22 e até 18 e versículo 1. E João 16, 12, 15. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível e partiram. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que as apalpadelas, e ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dentre vossos poetas, somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim, Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estavam também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Finalmente chegamos em Atenas, local de missão de Paulo esperado pelo autor dos Atos dos Apóstolos, Lucas. Paulo vai tentar um novo método de anunciar a boa nova. Abre mão do querigma, não começa citando as Escrituras, como sempre fez no meio dos judeus. Vai buscar argumento na maneira dos gregos se relacionar com o transcendente, por meio da filosofia e até da poesia. Era comum entre os gregos a busca pela verdade, por meio de debates filosóficos. Paulo ousa entre eles, dizendo que a verdade só é encontrada por meio de um homem que ressuscitou de entre os mortos. O auge da pregação de Paulo está na afirmação de que todos somos da mesma raça de Deus. Portanto, quando Paulo fala aos atenienses por meio do Areópago, do meio do Areópago, local dos debates das grandes ideias,
referindo-se à ressurreição, para eles já era demais. Interromperam Paulo e lhe disseram que sobre ressurreição eles o ouviriam em outra ocasião. E Lucas termina essa estada de Paulo em Atenas de maneira meio lacônica, dizendo que alguns uniram-se a Paulo e abraçaram a fé. Na verdade, Lucas evita dizer que a missão de Paulo em Atenas foi um fracasso, o que teria sido muito mais importante para nós, pois quantas vezes também fracassamos na missão. Uma grande prova de nosso fracasso na formação do povo cristão é ver inúmeros irmãos defendendo pena de morte, revelando-se misóginos, homofóbicos, racistas, meritocratas, optando pelo armamento, defendendo pessoas declaradamente anti-evangélicas e, o pior de tudo, aporofóbicas, isto é, com aversão aos pobres. Tudo isso deveria nos levar a uma séria revisão de nossa missão como igreja no mundo. Enfim, ao citar esse discurso de Paulo, Lucas quer dar um exemplo de como se pode apresentar o querigma aos pagãos cultos. Os resultados são sempre idênticos. Há quem acolha a palavra, há quem a rejeite. Apesar de tudo, nasce uma comunidade cristã na capital da cultura daquele tempo. João 16, 12 a 15, disse Jesus aos seus discípulos: tenho muitas outras coisas ainda a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Jesus passou a sua vida ensinando os seus discípulos, mas muitas coisas ele sabia que os seus discípulos não seriam capazes de as entender, a não ser de modo meio superficial. Uma vez mais temos a promessa do envio do Espírito Santo. Este é o Espírito da verdade que esclarecerá tudo, inclusive coisas que Jesus ensinou já e que eles não foram capazes de compreender profundamente. O Espírito vai nos fazer compreender que Jesus venceu. Ele manifestará a minha glória e ele recebe isso da mesma fonte de onde provém as palavras faladas por Jesus mesmo. Ele receberá daquilo que é meu e anunciará a vocês. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso vos digo que ele recebe do que é meu e anunciará a vocês. O ensinamento do Espírito Paráclito para o dia a dia na ausência de Jesus tem a mesma natureza, qualidade e importância que o ensinamento de Jesus durante sua vida terrestre. Daí a importância de saber distinguir os espíritos. A missão do Espírito Santo será semelhante à de Jesus, mas dirigida para o passado e para o futuro. Como durante a sua vida terrena o Filho nada fez sem o consenso e a unidade do Pai, assim também o Espírito há de agir em perfeita dependência de Jesus na igreja pós-pascal. O Espírito será guia na compreensão da palavra de Jesus e do próprio Jesus. Fará ver a realidade de Deus e da humanidade como o Pai e o Filho a veem. Fará conhecer ao mundo e à história na perspectiva da novidade iniciada com a morte e a ressurreição de Cristo.
Um beijo no seu coração.